quando você empreende, talvez a coisa que você precisa ter em mente assim, erra rápido, né? Desenha uma estratégia e bota ela à prova, ela vai dar errado, né? Ela vai dar errado. E ela vai dar errado de novo, e ela vai dar errado de novo. E eu acho que empreender e ter sucesso empreendendo é você conseguir fazer com que esse ciclo seja o mais curto possível. José Luiz Aliperti é empreendedor e CEO do Quidu, uma startup que nasceu com o propósito maior de formar o cidadão digital do futuro. O modelo de negócio do Quidu tem no centro do seu ecossistema uma rede social de cunho educativo e colaborativo para crianças e jovens. Antes de empreender o Quidu, José Luiz foi diretor executivo de Administração e Finanças do Colégio Visconde de Porto Seguro, que na época contava com 12 mil alunos e 1.800 professores. Para José Luiz, qualquer um pode se tornar um empreendedor, mas deixar a vida executiva para empreender é um desafio para poucos, ainda mais no Brasil, em que o ambiente empreendedor é, em suas palavras, muito pouco maduro. José Luiz afirma que sua fonte suprema de energia para sobreviver no mundo do empreendedorismo é estar impregnado pela crença de que o Quidu será capaz de transformar a educação e mudar o mundo através dela. No Quidu a gente... O principal produto que a gente tem no Quidu é uma plataforma tecnológica que a gente chama de Wikidu, que acho que a melhor maneira de descrever o Wikidu, quer dizer, o Wikidu é uma rede social de projetos escolares, né? Onde os estudantes encontram propostas de projeto que são desenvolvidas por nós, tem centenas de propostas de projeto que eles podem desenvolver ou podem criar as propostas deles mesmos, né? Quer dizer, então tem projeto como fazer um filme, fazer um jogo, por aí vai. E ali, nessa plataforma, nessa rede social, eles, além de terem ferramentas que ajudam eles a desenvolver o projeto, acompanhar e registrar o processo de desenvolvimento do projeto deles, é um lugar onde eles podem compartilhar o produto final do projeto que eles desenvolveram. Então, o perfil de cada usuário ou de cada aluno é, na verdade, o portfólio dele, né, com os projetos que ele desenvolve. E a gente organiza essa comunidade de maneira que, à medida que os usuários ou os alunos estão desenvolvendo os seus projetos, eles estão conectados com outros alunos que estão desenvolvendo o mesmo projeto em outros lugares, né? Então, o aluno é o nosso principal usuário, o nosso principal cliente, né? Não é quem paga a conta, mas é o principal cliente. E a gente tem uma série de ferramentas para os professores e logo mais a gente vai desenvolver algumas ferramentas para a escola também, dentro da mesma linha, quer dizer, um lugar em que eles têm propostas de projeto, podem criar as propostas dele, podem, vamos dizer, ter os seus portfólios, organizando os trabalhos e os projetos que eles realizam com os alunos. E a plataforma ela é usada, acho que de várias maneiras, né? Talvez uma forma de tangibilizar um pouquinho mais como é que, para que ela serve ou como ela funciona, ela é usada de várias maneiras. Então a gente tem, por exemplo, escolas públicas e particulares usando, então tem escola que usa como ferramenta para acompanhamento de oficina extracurricular. Então, por exemplo, uma escola tem lá uma oficina de robótica e os alunos vão registrando todo o processo de construção dos projetos que eles fazem na oficina dentro da plataforma, né? E a escola tem ali também uma maneira de organizar e documentar o trabalho dos alunos. Tem escola que está usando isso dentro do currículo, então você tem, por exemplo, um programa do governo federal chamado Mais Educação, que leva uma extensão de permanência dos alunos na escola
e existem várias oficinas dentro do programa Mais Educação. Então, os monitores dessas oficinas têm usado a plataforma também para ajudar no desenvolvimento dessas oficinas. Então, é uma outra maneira de usar. Tem professor que usa para registrar os projetos que eles fazem com os alunos na aula, quer dizer, projetos curriculares tradicionais. Tem faculdade começando a usar agora, né? Então tem algumas faculdades que trabalham com desenvolvimento de projeto também e estão usando para registrar o processo. Então, no fundo, existem várias maneiras de usar a plataforma sempre com essa finalidade, né? de registrar e desenvolver projetos com finalidade acadêmica, não só escolar, porque a gente está indo para o ensino superior também. E a gente está trabalhando, a gente começou com um foco no ensino fundamental 2, estamos até fazendo algumas mudanças do ponto de vista de interface visual, porque a gente está atendendo hoje alunos desde o 3º ano do ensino fundamental, quer dizer, crianças de 6, 7 anos, até aluno de ensino superior. Né? Então é uma gama bem grande de idade aí que a gente tem atendido. Né? Então esse é o nosso principal produto, a Wikidu, e o Kidu nasceu na minha história no momento em que eu estava pensando em fazer uma mudança de vida, voltar a empreender. Né? Eu comecei a minha vida profissional empreendendo, por acaso um negócio de educação, né? Tinha uma escola de informática e, quer dizer, foi um tempinho já, dava aula em Apple, né? Eu já te contei essa história, numa época em que ninguém sabia muito o que era isso. Ainda mais aqui no Brasil, a Apple nem estava aqui ainda oficialmente e tudo mais. E aí eu, enfim, fiz a minha carreira, principalmente em instituições financeiras. Eu tinha um objetivo muito grande de trabalhar no negócio da família, acabei indo para lá com 30 e poucos anos, fiquei 5 anos lá e no fundo acabei descobrindo que não era aquilo que eu queria e resolvi, né, quer dizer, resolvi não, eu precisava pensar o que eu ia fazer da minha vida com 35 anos, né? E resolvi empreender em educação. Eu estava envolvido num negócio de educação, né? Eu estava trabalhando como conselheiro, trabalhando não, mas era conselheiro da Fundação Mantenedora do colégio em que eu estudei, em que minhas filhas estavam estudando, uma escola grande aqui de São Paulo, e me apaixonei por educação e vi a escola ainda com a mesma cara da escola que eu havia estudado, né? E aí eu resolvi que eu queria mudar o mundo e a educação era um bom lugar para começar. Né? Okay. Então o Kidu nasceu na minha história nesse momento. Eu demorei um pouquinho para começar o Kidu porque eu acabei, quando saí do negócio da família, recebendo um convite para trabalhar como executivo nessa escola, foi onde a gente se conheceu, aliás. Né? É verdade. Fiquei 2 anos lá como executivo e saí para fazer o Kidu e desde então estou fazendo ele. Zé, 2 semanas atrás o Clayton Christensen, que é um professor de Harvard, que tem alguns best-sellers escritos por ele de inovação, ele escreveu algo que para mim eu concordo completamente e eu acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa, que ele disse assim, que o que provoca disruptura nos diversos setores não é a tecnologia em si, mas o modelo do negócio. E aí o que eu queria te perguntar, quer dizer, o Wikidu é uma plataforma tecnológica que tá na estrutura do Wikidu, mas onde que reside a singularidade do Wikidu? Quer dizer, o que você acredita que no modelo do negócio do Wikidu faz a diferença? Eu vou falar menos vamos dizer, do modelo do negócio e mais do negócio em si, né? Eu concordo, eu acho que a tecnologia, no nosso caso, ela e não só no nosso, mas eu acho que, de maneira geral, a tecnologia ela é uma ferramenta, ela tem que ser vista dessa forma. Né? E no fundo, o que a gente faz, né, onde a gente inova na Wikidu, é que a gente leva para a escola algo que faz parte do nosso cotidiano no mundo de hoje, e que por algum motivo acabou ficando de fora da escola, que são as redes sociais,
a conexão das pessoas para além dos muros da escola, né? A possibilidade de, no fundo, né, quer dizer, o que é o Wikidu de maneira talvez muito simples, é como um Facebook, só que você discute coisas com pautas pré-estabelecidas, ou seja, você discute coisas com finalidade, com propósito, as pessoas se conectam em torno das suas afinidades e não em torno das aparências, né? Quer dizer, então a gente leva para a escola algo que já devia fazer parte desse ambiente, e a tecnologia, claro, é uma ferramenta importante para que isso aconteça, mas se você pensar, projeto escolar não é uma coisa nova, né? Fazer projeto em escola não é uma coisa nova e, no fundo, grande parte das propostas de projeto que a gente tem, grande parte dos projetos que a gente faz, seja na escola, seja na vida, no trabalho, na verdade acontecem de maneira independente da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta mesmo, né? E ali o que a gente oferece para os meninos, para os professores e por aí vai, é a possibilidade de estarem conectados, de exporem aquilo que eles estão fazendo, de novo, para além dos muros da escola, né? Então a tecnologia para nós, ela de fato é ferramenta, não é uma finalidade em si própria, né? De maneira alguma. E como é que vocês declaram o propósito maior do Kidu? Qual é a missão do Kidu? A gente empodera as pessoas para aprenderem e fazerem o mundo que elas sonham, né? A nossa ideia é transformar a educação. Eu acho que, como em todo mercado, né, em educação especialmente, não existe, obviamente, bala de prata, nós não vamos fazer isso sozinhos, mas a gente leva para a escola uma coisa que faz muito sentido para ela, porque a escola faz projeto, os professores precisam de ajuda para organizar isso faz sentido para os meninos porque coloca a tecnologia de uma maneira propositiva no dia a dia escolar e acadêmico deles. E por outro lado é uma sementinha para uma proposta e uma forma totalmente diferente de você educar, que é você usar a pedagogia de projetos. Quer dizer, aí nós estamos falando do futuro, mas a nossa ideia é essa, mudar o mundo através da educação, mudar a educação, mudar a maneira com que as pessoas aprendem, essa é a ideia. As pessoas em geral têm uma impressão, que eu já ouvi de muitos empreendedores que é equivocada, que o empreendedor tem uma grande ideia, ele desenvolve um modelo de negócio, uma estratégia, um ecossistema para aquela ideia, e da maneira como ele concebeu até durante muitos anos da vida daquele projeto, o modelo do negócio, a estratégia, o ecossistema é o mesmo. Ou seja, o plano A que ele criou quando ele teve a ideia é o mesmo até o final. E na verdade o que eu tenho aprendido conversando com empreendedores e acompanhando a história de empreendedores é que o plano A em curto período de tempo vira um plano B. Porque durante a implementação, o empreendedor percebe que algumas hipóteses não eram válidas, ele descobre alguns pontos cegos na hipótese inicial e que precisa sofrer ajustes e que ele precisa partir para um plano B. Como tem sido a trajetória do Kidu? Ele é hoje exatamente o Kidu que você concebeu há 2, 3 anos atrás, ou ele já passou por mudanças no seu modelo? Já mudou bastante, né? Assim, eu converso com alguns empreendedores e assisto algumas palestras de empreendedores que já têm os seus negócios mais consolidados e ouvir isso no começo não fazia muito sentido para mim, hoje faz todo sentido, né? E no fundo, assim, o que eu vejo, o que eles dizem, que eu acho que seja a melhor maneira de responder essa resposta é assim, quando você empreende, talvez a coisa que você precisa ter em mente, assim, erra rápido, né? Desenha uma estratégia e bota ela à prova, ela vai dar errado, né? Ela vai dar errado. E ela vai dar errado de novo, e ela vai dar errado de novo. E eu acho que empreender
E ter sucesso empreendendo é você conseguir fazer com que esse ciclo seja o mais curto possível. Então, assim, né, o plano A não é mais o mesmo plano de hoje, a gente vai e volta muitas vezes, a gente tenta e erra em coisas que a gente achava que a gente jamais erraria e acerta em outras que para nós, né, eram obviamente erradas, escolhas erradas. E no fundo eu acho que o segredo é você errar rápido, de fato. Bota à prova o teu plano, testa, e quanto mais rápido você conseguir ter um feedback sobre o que desse plano faz sentido e o que não faz, melhor. E o que se mantém como fio condutor nessa evolução é o propósito maior do No meu caso eu assim, acho que, não sei, cada história né, acho que cada história é uma história, mas no nosso caso, o que mantém o Kidu, ou o que permanece no Kidu até hoje é a essência dele, que é o propósito maior dele. Então, o propósito dele, ao longo de todo o tempo que eu estou trabalhando no Kidu, mudou muito pouco. Né? Talvez a gente mude a maneira com que a gente pronuncia, expressa o propósito dele, né? Mas o propósito em si é o mesmo. E também no meu caso, eu acho que esse é um dos fatores que me ajudam a persistir. Né? Porque se eu fosse desistir a primeira vez que alguma coisa deu errada, sei lá, a gente já está falando de outra coisa aqui. É verdade. Faz tempo. E Zé, pegando o fio dessa meada aqui, empreender no Brasil é um desafio muito grande, se comparado com outros países. Eu sei que você já sabia disso quando você partiu para o Kidu, mas o que para você, na experiência de empreender no país, foi uma surpresa? Ou seja, tanto ruim quanto positiva, se for o caso, mas o que você sabia que seriam desafios de empreender no Brasil e o que você descobriu fazendo e que você não contava com isso no início? Eu acho que empreender é difícil em todo lugar, né? Acho que cada mercado vai ter as suas particularidades. A gente fala muito do custo Brasil, né? E talvez essa tenha sido uma surpresa interessante, porque acho que a gente está tão habituado, essa é a regra do jogo, né? Para qualquer negócio. A gente está tão habituado com as dificuldades que a gente tem para fazer qualquer negócio no Brasil, que essa foi uma surpresa interessante, porque isso não trouxe nenhuma dificuldade adicional para nós. O que me surpreendeu, eu acho que talvez duas coisas importantes, né? Primeiro, é uma coisa que, por outro lado, ela é óbvia, mas não chamava a minha atenção, é como as coisas no Brasil não funcionam, né? Como coisas básicas não funcionam. Então, por exemplo, a gente que lida com tecnologia e com escola, quando você olha os números e depois você vai a campo e tem de lidar com a realidade, existe uma distorção incrível. Então, se você pegar qualquer número, você vai achar que o Brasil é um país majoritariamente conectado, né? Você vai numa escola pública e ela até está conectada, só que a internet não funciona, o sinal cai, o computador não funciona. Assim, aí você tem que enfrentar toda sorte de problema por falta de entrega de um serviço que devia ser algo simples e básico, né? Então você tem que resolver essas coisas para poder fazer o teu negócio funcionar. Então acho que essa foi uma surpresa, e uma outra surpresa é a dificuldade de você encontrar gente qualificada. Eu não sei se essa é uma característica exclusiva do Brasil,
O que eu sei é que o ecossistema, o ambiente empreendedor no Brasil é muito pouco maduro ainda, então acho que sem dúvida isso contribui para a dificuldade da gente encontrar pessoas preparadas para trabalharem no ambiente de uma startup, pessoas boas de uma maneira geral e pessoas que entendam e tenham disponibilidade, interesse, vontade de trabalhar no ambiente de startup. Eu acho que essas são vamos dizer, as duas grandes barreiras. Né? O fato do ambiente empreendedor ser pouco maduro é uma barreira também, né? Que aí, essa sim, acho que somada ao custo Brasil, cria uma série de obstáculos adicionais para quem está no Brasil em relação a outros mercados. Cara, como gratas surpresas, eu tive menos do que eu gostaria, né? Assim, coisas que funcionam bem. Talvez eu mencionaria assim, alguns programas do governo, em especial eu chamo atenção para um programa do qual inclusive a gente faz parte, que é o Startup Brasil, que é um programa do governo federal, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que oferece subsídio para startups. É um programa que funciona super bem, né? Existem outros estaduais, municipais também, e que são organizados e que funcionam bem. Claro, o acesso ainda é difícil, eles conseguem atender muito menos empresa do que eu acho que deveria e tudo mais, mas é um bom sinal, é um começo e funciona bem. Eu acho que, ao contrário do que a gente, né, pensa ou pode pensar, por conta de outras coisas que a gente vê acontecendo no Brasil, são programas governamentais, né, nos mais diferentes âmbitos do governo que funcionam bem. Acho que isso foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa, sem dúvida. E o que muda na vida de um profissional quando ele migra de executivo para empreendedor? Tudo. Cara, no fundo o que acontece é o seguinte: quando você empreende, pelo menos, vamos dizer, nós estamos lidando com inovação, a gente não é uma empresa que começou com recurso financeiro, tecnológico ou humano abundante, quer dizer, nós somos uma startup como a maioria das startups, né? No fundo, nessa condição, o que muda para mim é que o negócio vira a sua vida. Entendi. Né? Quando você é um executivo, você tem o trabalho e você tem a sua vida pessoal. Né? E você tenta viver equilibrando essas duas coisas da melhor maneira possível. Esses dois mundos, né? Você vive entre um e outro ali, tentando equilibrar as coisas da melhor maneira possível. Quando você empreende, as duas coisas viram uma só. Né? A empresa vira a sua vida, o seu mundo, e por isso é muito importante que família, enfim, né? No meu caso, eu tenho mulher, filhos, né? Então, a minha mulher é importante que esteja muito comprada na ideia, porque muda absolutamente tudo. Né? Do ponto de vista prático, a renda diminui, você trabalha muito mais, você não dorme, você não tem final de semana, quer dizer, o trabalho vira a tua vida, de fato. Então você tem que estar muito certo, muito apaixonado de que aquilo que você quer, quer dizer, apaixonado pelo que você está fazendo, porque senão você não aguenta. Se não tiver um propósito muito apaixonante... Não. O que me prende no Kidu é o propósito. Né? E a gente já falou um pouquinho disso, até porque o produto em si mudou tanto. Né? O que me prende no Kidu é o propósito, e ele, para mim, é muito apaixonante. Eu não consigo pensar o que é que eu estaria fazendo hoje. Né? No fundo, assim, se eu não estivesse fazendo isso, não seria eu. Né? Porque eu e o negócio, nós somos quase a mesma coisa. Né? Muito bom. E para ser empreendedor, tem de ter um perfil peculiar, um conjunto de características que, na verdade, você diria, olha, não é qualquer pessoa que teria sucesso como um empreendedor, ou não? Qualquer um pode virar um empreendedor?
Eu acho que qualquer um pode ser qualquer coisa, inclusive um empreendedor. O que eu acho que é importante é entender qual o tipo de sacrifício, ou, né, quer dizer, o que é que uma startup exige de um empreendedor, né? E aí tem pessoas que vão estar dispostas a fazer esse investimento, ou fazer esse sacrifício, e outras pessoas que talvez não estejam. Então, para retomar um pouquinho do que a gente já falou, eu acho que primeiro, vai te tomar mais tempo do que... Se você trabalha muito como executivo, você vai trabalhar mais como empreendedor, muito mais. Muito mais. Você dorme pouco como executivo, você vai dormir menos ainda como empreendedor, né? Se você se preocupa com o negócio como executivo, você vai se preocupar mais ainda com o negócio como empreendedor. E para começar um negócio, para entrar numa startup, você tem que estar disposto a correr risco, né? Porque você lida com um ambiente de incerteza muito grande. Em geral, as startups começam com você fazendo algum tipo de investimento, né? Seja investimento de tempo, custo de oportunidade, né? Quer dizer, o próprio patrimônio pessoal. Quando você vai colocar dinheiro no negócio, você está colocando o teu patrimônio pessoal. Em geral, a gente coloca, né? Então no fundo é assim, você vai correr muito risco, vai trabalhar muito, vai abrir mão de uma série de confortos e sensação, né? Uma sensação de segurança que a gente tem de trabalhar numa empresa, uma estabilidade maior, porque de fato aí não é só sensação, é de fato uma estabilidade maior. Então tem que ter estômago, Eu acho que não importa muito a idade, não importa a experiência, eu acho que vale para todos. É claro, eu resolvi empreender numa fase de vida onde eu já tinha filhas, né? Quer dizer, então é claro que o nível de responsabilidade é maior, é mais difícil de tomar essa decisão, mas que não importa, acho que como garoto também, você vai correr risco, né? Então quem não tiver vontade ou facilidade para lidar com a incerteza, com a certeza de que você vai estar correndo risco, vai, né, colocar teu patrimônio, trabalhar mais, quer dizer, não dá. Eu me lembro que há uns tempos atrás você fez uma viagem para a Califórnia, para o Vale do Silício, onde você foi conversar com fundos e também foi conversar com alguns jovens empreendedores de projetos, inclusive parecidos com o Kidu, ou que tinham algumas similaridades com o Kidu. E eu me lembro que na época você compartilhou comigo um pouco daquela experiência e eu fiquei bastante impressionado pelo ecossistema de empreendedorismo que você encontrou lá. Conta um pouquinho para a gente isso, Zé. O que tem de diferente lá que você diria que, puxa, faz a Califórnia ser o Vale do Silício? Puxa, acho que tem muitas coisas, né? O que me chamou a atenção em algumas experiências que eu tive lá é assim, primeiro, para eles empreender é algo muito natural, né? É algo muito natural. E eu acho que de maneira peculiar nos Estados Unidos, o que eu vi no Vale do Silício, que também me chamou a atenção, é a falta de opulência que existe nas coisas. Quer dizer, é tudo muito low profile, né? Então, eu visitei o maior fundo de investimento em educação no Vale do Silício e o escritório dele era tão simples quanto de uma startup que estava começando. Quer dizer, é tudo dotado de uma simplicidade, de uma naturalidade muito grande. Eu acho que a cultura do empreendedorismo, a cultura do erro para eles é algo muito mais... faz parte do dia a dia deles isso, né? Eles valorizam isso de uma maneira diferente que a gente. E aí teve uma experiência em especial, uma história que eu te contei que é interessante. Eu sentei com esse pessoal que são garotões, assim, caras de 22, 23 anos, experientes, porque foram os caras que fundaram o Vimeo, né? Então,
Não precisa falar mais nada. Tem alguma experiência. Fundaram vinho, depois de um tempinho eles venderam o vinho, tal coisa. E aí eles montaram um negócio que tem alguma similaridade com o que a gente estava pensando em fazer no momento lá atrás do Kidu. E aí eu escrevi para eles, né? Escrevi para o CEO, ele foi super receptivo, me respondeu, quer dizer, então aí a gente já começa a ver as diferenças, né? O cara me respondeu ele mesmo, disse que eu queria ir lá, que eu estava fazendo um negócio parecido com o que eles faziam, queria trocar uma experiência, ele me convidou para ir no escritório deles, né? Que ficou um bairro residencial em São Francisco, até achei que eu estava batendo na porta errada quando eu cheguei. E aí ele me recebeu, sentou comigo na varanda da casa que eles alugam, onde é o escritório deles, e o cara me falou tudo, né? Tudo que deu errado, me contou quais eram as armadilhas que eu deveria evitar, me deu os números do negócio dele, me disse o que é que não funcionava, que ele já tinha testado. E aí, uma dada altura da conversa, eu, né, assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você sabe que o que a gente faz não é exatamente a mesma coisa, mas, sei lá, quem sabe a gente pode ser concorrentes, né? E você está me falando tudo isso assim, cara, qual o truque, né? E aí ele me falou um negócio que foi o seguinte, ele falou, Zé, duas coisas. Isso é um menino, né? Primeiro, eu queria te falar que a gente está aqui no Vale do Silício, e aqui no Vale do Silício, aqui no Vale, né? Aqui no Vale, isso aqui é um grande coletivo de sonhos. E o que a gente faz aqui é ajudar uns aos outros a fazer com que os sonhos virem realidade, os nossos sonhos virem realidade. Então essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa é assim, cara, eu posso ficar horas falando aqui como fazer as coisas. Vai lá e faz. O segredo não é a receita do bolo. O segredo é ir lá fazer o bolo, né? Então, assim, e as duas coisas são muito tocantes por motivos diferentes, né? Mas elas são muito tocantes. A primeira porque, é invejável esse ecossistema que eles têm, essa mentalidade. Sem dúvida. Né? Invejável. E segundo, cara, realmente a gente tem essa sensação de que a ideia é a coisa mais importante quando você vai empreender. Não que ela não seja, a ideia é importante, claro, mas é a coisa menos importante. Que interessante. E é mesmo. Eu, quando comecei o Kidu, eu achei que ia tomar conta do mundo em 2 meses, porque eu tinha uma ideia fantástica. Vai lá e faz, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Você disse uma coisa que tem me tirado um pouco o sono em alguns momentos, que é a questão da cultura do erro. Eu tenho a impressão, e talvez você possa me ensinar um pouco sobre isso, que tanto o modelo de educação das crianças e jovens hoje, e até mesmo o modelo de desenvolvimento organizacional das empresas, tem uma maneira de lidar com o erro que não favorece a formação de um espírito empreendedor. Em que sentido? Será que o sistema de avaliação de provas, trabalhos nas escolas e a maneira como as empresas lidam com o erro de um executivo ou de uma executiva ou até mesmo de um colaborador num projeto, será que de alguma maneira elas estimulam esse motor empreendedor das pessoas ou não? Como é que você enxerga isso hoje no Brasil, por exemplo? Eu acho que esse quando a gente fala de educação básica, sistema de avaliação em escola e etc., esse é um problema que aflige o mundo todo, né? A gente já sabe, não só aqui, que o modelo de avaliação ele desestimula a autonomia, a criatividade, quer dizer, a escola tira das pessoas a criatividade, a gente já sabe disso, né? Porque de fato existe
uma valorização ou na verdade é um pênalti, né? Você errar é um pênalti, você não pode errar, não pode errar. Se você errar, você falhou. Eu acho que essa associação do erro com a ideia de que quem errou falhou, ela está muito presente no modelo educacional que a gente tem no mundo todo. E você acertou no que eu acho que é o ponto-chave, avaliação. Né? A gente não vai mudar educação em lugar nenhum enquanto a gente não começar a pensar na avaliação. Né? E isso, claro, saindo da escola, aí sim é muito diferente de lugar para lugar. E eu acho que no Brasil, antes da empresa, a academia, as faculdades não estimulam o empreendedorismo nas pessoas. As faculdades estão começando a entender o que é isso agora. Né? Eu acho que com essa concentração que a gente teve no mercado de ensino superior, a entrada de fundos, alguns inclusive de fora do Brasil, o mercado está se tornando mais competitivo, as faculdades estão começando a olhar para isso, mas eu acho que existe um primeiro movimento no Brasil que é o movimento de dar conta da demanda e depois a gente vai começar a qualificar. Né? A gente infelizmente ainda não está trabalhando muito na qualificação, a gente ainda está trabalhando em conseguir suprir a demanda, que é muito grande. E aí depois, claro, nas empresas, eu acho que prevalece esse modelo de penalizar o erro. Né? E no fundo é assim, cara, a coisa que mais... Né, eu não sei se eu vou adiantar um pedaço da conversa, mas é uma coisa que você sempre pergunta, eu costumava perguntar nas entrevistas, que assim, quais são as pérolas, né? Quer dizer, eu acho que as coisas mais importantes que a gente aprendeu na história da nossa empresa, a gente aprendeu com os erros que a gente cometeu. E a gente desvaloriza isso demais, demais, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa que precisa mudar para a gente parar de olhar pro erro como algo negativo, desde a educação básica, né, até, enfim, a maneira como as empresas lidam com isso, mas em alguns lugares eu acho que do ponto de vista da educação superior e até do ambiente corporativo, isso está mais bem resolvido que no Brasil. Em educação básica é um problema mais generalizado mesmo, não é só nosso. Né? E é uma coisa que todo mundo está tentando... Mas no fundo o que a gente faz? O que a gente faz é favorecer a cultura do erro. Né? Errar faz parte. Errar faz parte. Errar é bom, o que não pode é desistir. Né? A gente trabalha um pouco isso quando a gente é convidado a fazer formação de professores e alguns outros trabalhos de consultoria, a gente reforça muito esse ponto. E na sua jornada de captação de recursos para o Quidu, conversando com investidores potenciais, o que um investidor quer saber para avaliar se uma startup é interessante para ele ou não? Que perguntas você diria que precisam ser respondidas ou que você tem sido estimulado a responder? Um investidor quer saber como ele vai ganhar dinheiro. Né? Eu acho que, assim, no fundo, o que o investidor quer quer saber quando ele conversa com você, como que cada R$1 que ele coloca no teu negócio vai virar 2, 3 ou 10. Né? No fundo é isso. E os investidores vão fazer perguntas e vão procurar entender isso, quer dizer, vão fazer perguntas que tentem tirar essa resposta de você e vão procurar ter essa resposta nas conversas que eles têm, né? Quer dizer, que você tiver com o investidor, ele sempre está buscando isso. Então, no fundo, é assim, o nosso caso, a gente trabalha com inovação, então é um pouco diferente. Eu acho que quando você está trabalhando replicando modelos de negócio que já deram certo em outros mercados e trazendo isso para o Brasil, ou seja, para onde for, enfim, é um pouco diferente, porque aí você tem que explicar como você vai conseguir ser eficiente na implementação daquele modelo, por que ninguém vai conseguir copiar aquele modelo com velocidade e tirar você do mercado, que barreiras que você consegue criar, quer dizer, é um outro tipo de coisa que, vamos dizer,
mais relevante. No nosso caso, a gente trabalha com inovação, o modelo de negócio ou como você vai ganhar dinheiro, ele é importante também, mas é mais importante entender a inovação faz sentido, tem gente querendo comprar essa inovação, quem que pagaria por isso, quanto, como, né? Mas no fundo todas as perguntinhas estão indo para o mesmo lugar, como eu ganho dinheiro com isso? Né? Como eu ganho dinheiro com isso? Como eu entro desse negócio e como eu saio desse negócio? E aí talvez fique acho que é importante destacar um ponto que particularmente no nosso mercado é muito importante, que é o como eu saio do negócio. Eu acho que parte do pouco amadurecimento do ecossistema empreendedor no Brasil tem relação com o fato de que o investidor tem muito poucas alternativas de saída. Quantas startups a gente conhece que, por exemplo, abriram capital na bolsa, foram vendidas para empresas maiores, né? Quer dizer, como eu saio do negócio? O investidor quer sair porque ele precisa sair. Né? O investidor não quer ficar sócio seu eternamente. Ele vai colocar o dinheiro dele lá e depois de 5 ou 10 anos ele quer tirar aquele dinheiro com lucro. Ele precisa, na verdade, ele precisa tirar aquele dinheiro com lucro. Então, saber como ele vai sair também é uma coisa importante, particularmente aqui no mercado brasileiro. Né? Quando você está, sei lá, empreendendo no Vale do Silício, é muito fácil de você, ou muito mais fácil, fácil não é, mas é muito mais fácil ou muito menos desafiador você sair de um negócio. Né? Aqui é mais difícil, você tem menos fundos, o mercado, a nossa bolsa, toda a estrutura, enfim, de legislação e etc. não favorece as empresas abrirem capital, quer dizer, é complicado. Então, acho que esse é um ponto importante. Há 2 dias atrás, em São Francisco, na Califórnia, a Apple realizou aquele evento anual para desenvolvedores. Né? E eu assisti a palestra do Tim Cook, do time de executivos lá, e 2 coisas me chamaram muita atenção naquele evento. Primeiro, que a maioria das pessoas que estavam lá eram crianças, ou seja, a maior parte dos desenvolvedores hoje de aplicativos para esse ecossistema de aplicativos hoje são crianças. E segundo, é que o Tim Cook deu um dado que eu fiquei impressionado, que existem hoje na Apple Store, ou no mundo, mais de 195 mil aplicativos diferentes voltados para a educação. Eu achei aquele número assim, chocante. Né? Ou seja, tem muita gente desenvolvendo plataformas de tecnologia para a educação. E tem gente provavelmente investindo nisso. No Brasil, a gente tem bons investidores para a educação? Interessados em apostar em educação? A gente tem investidor para bons negócios. Não tem no Brasil nenhum investidor focado apenas em educação. Né? Eu conheço alguns, quer dizer, até tem. Na verdade, eu consigo pensar em um investidor que é focado em educação, mas é um investidor que nos últimos anos concentrou os esforços e os investimentos em negócios tradicionais. Quer dizer, está comprando escola, negócios digitais, modelos de ensino inovadores, não tem ninguém investindo exclusivamente nisso. Tem gente que investe nisso, claro, mas exclusivamente nisso não. Fora do Brasil você tem fundos que investem só em educação ou só em inovação em educação, né, com sucesso. Eu acho que, e por quê? O mercado educacional ele tem algumas peculiaridades que fazem dele um mercado um pouco mais desafiador que outros mercados. Eu acho que a principal delas é a seguinte: o principal cliente de educação básica, né? Aí vamos falar de educação básica. O principal cliente de educação básica no mundo é o governo. E lidar com o governo em qualquer lugar é desafiador, principalmente para uma startup. Né? Então, se você desenvolve produtos mais
tradicionais e menos inovadores, você vai concorrer com monstros, né, que são empresas super estruturadas, super estabelecidas, né, e que estão fornecendo seus produtos para o governo. Ou você vai trabalhar aqui com inovação e você vai esbarrar em questões que, no fundo, assim, a escola é o lugar mais tradicional que existe para você trabalhar depois da igreja, né? Então, inovar na educação básica é desafiador. O momento é ótimo, mas é super desafiador. Então, eu acho que talvez essas questões façam da área de educação uma área um pouquinho mais árida, né? E aí especialmente educação básica. Educação superior é um pouco diferente, você já tem muito mais iniciativa privada, mas é também um mercado mais concorrido e tudo mais. Acho que essa é uma questão. E outra, de novo, como a gente já falou, o Brasil ainda está engatinhando no universo do empreendedorismo, está engatinhando no universo de capital de risco. Eu acho que eu nem sei se faria sentido um fundo muito grande aparecer investindo só em educação. Eu não sei onde que ele investiria. Eu não sei se teriam iniciativas o suficiente para um fundo investir, sabe? Quer dizer, veja o exemplo que eu citei, um fundo que é grande, um fundo grande que eu conheço, que trabalha com educação, está comprando escola. É mais do mesmo, né? Né? Então, nada contra, mas... claro. Não sei se é venture capital, talvez seja outra coisa, né? Isso é mais cara de equity, né? Mais cara de private equity. Zé, para a gente encerrar essa conversa maravilhosa, diante de tantos desafios da jornada de empreendedorismo, quais são aqueles momentos ou situações em que você vive um instante em que você diz, puxa vida, olha, está valendo a pena, eu estou no caminho certo, meu propósito ele é de fato maior e eu tenho de seguir em frente? Eu acho que eu vivo esses momentos um dia sim, um dia não. É mais ou menos assim. Cara, a gente quase todo dia, ou a gente acorda com a sensação de que a gente vai mudar o mundo, mas tem que ser meio louco, né? Você tem que acreditar nisso de verdade. Ou a gente vai dormir com essa sensação. E no meio do dia alguma coisa dá errado, né? Então, quando você acorda achando que você vai mudar o mundo, alguma coisa no teu dia não dá muito certo, e você vai dormir achando que, puta, eu vou desistir desse troço amanhã, né? Aí você acorda e alguma coisa fantástica acontece, você fala, coisa nenhuma, eu vou mudar o mundo mesmo. Então, no fundo, assim, a gente tem que estar impregnado dessa crença maluca de que a gente vai mudar o mundo. E isso é fantástico, né? Isso muda tudo. Sim. Isso muda tudo. E se a gente não acreditar nisso, a gente não sobrevive no mundo do empreendedorismo. Não sobrevive. Então, e aí, vamos dizer, pegar eu que trabalho com educação, né? Quer dizer, é uma questão particular do meu negócio, ainda tenho outras oportunidades de lidar com esses momentos maravilhosos, porque a gente está lidando com criança, grande parte dos nossos usuários são alunos de escolas públicas, a gente interage muito com alguns dos nossos clientes, porque funcionam como uma espécie de laboratório para nós, então a gente está muito dentro das escolas, algumas delas. Cara, trabalhar com educação, quem é que não gosta, né? Quem é que não se toca, né? Não fica tocado por isso, né? Achar que você está... Quer dizer, achar não, ver que você está mudando um menino ou uma menina e que, cara, isso vai mudar a vida desse menino ou dessa menina. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Né? E Zé, para terminar, o que você diz para as tuas filhas, que são crianças, o que é o Kidu quando elas te perguntam o que você está fazendo? As minhas filhas, elas vêm participando muito de todo o processo desde sempre. Então, uma delas, inclusive, tem uma relação mais tensa com a escola e
E isso acho que foi ainda uma inspiração adicional para fazer o Kidu acontecer. E elas são minhas beta testers, né? São minhas cobaias. Tem projeto lá que foram elas que criaram, tem coisa que elas fizeram. Elas vão nas escolas comigo às vezes, quando calha de eu estar indo numa escola, elas estarem ali comigo. Então elas são muito presentes nesse processo de construção do Kidu. Então eu acho que nunca sentei para explicar o que era. Elas estão lá, elas são parte disso, elas entendem o que é isso, elas são isso também. E assim, Fernando, você levar uma criança, um adulto, se eu levo qualquer pessoa numa escola, onde a gente está fazendo um trabalho mais próximo, e não preciso explicar nada, você entende o que é, em 5 minutos. Né? A gente já fez isso algumas vezes. Aliás, ontem, um cara que nos apresentaram e estava com vontade de se aproximar da gente e tal, assim, cara, a melhor maneira de eu te explicar, você tem tempo? A melhor maneira de eu apresentar você para o Kidu é o seguinte: na semana que vem nós vamos numa escola pública fazer uma visita, eu vou levar você. E ele foi com a gente ontem. E aí eu entrei na escola, no momento em que os meninos estavam lá fazendo uma oficina extracurricular em que eles usam o Kidu, e eu chamei um dos meninos ali e falei, escuta, olha, eu trouxe... Eu falei, quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Eu falei assim, olha, ele é um amigo nosso, ele veio aqui, porque ele perguntou para mim o que era o Kidu, e eu falei para ele que a melhor maneira de explicar, a melhor pessoa para explicar o que era o Kidu para ele não era eu, eram vocês. Explica para ele o que é o Kidu. E daqui a pouco passam 5 crianças levando ele pela mão, assim, lá, sei lá para onde é que eles foram. E pronto. Fantástico. E o cara quer vir, quer fazer parte, quer pular no barco, né? É fácil de explicar, leva numa escola. Então as meninas estão muito próximas e muito dentro disso. Muito bom, Zé. Puxa, rapaz, eu quero muito te agradecer pelo teu tempo, por compartilhar tanta sabedoria com a gente. Eu sou um grande entusiasta do Kidu e também da tua pessoa, que eu já fui um grande admirador de você como executivo e agora sou desde o início do Kidu, como empreendedor. E eu sonhava em ter você no Novos Intérpretes, realmente contando para as pessoas a tua visão, a tua experiência, que eu acho que sem dúvida vai inspirar muita gente. Muito obrigado. Tomara, cara. Assim, a gente, quando não dá para mudar o mundo a rodo, a gente muda aos pouquinhos, né? Muito bom, muito bom. Então, tomara que isso toque alguém de fato. Obrigado, quero agradecer muito. Para mim cara, é um prazer bater papo com você, sempre. Seja aqui no Novos Intérpretes ou qualquer canto.